Bom dia! O nosso grupo é composto por Ana Beatriz Farias, Ana Júlia Alves e Unibetiá. Nós iremos apresentar uma análise da música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do cantor Geraldo Vandré, abordando seu contexto histórico e realizando uma interpretação de sua letra. Significado do título. A música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores foi escrita e cantada por Geraldo Vandré em 1979, conquistando o segundo lugar no Festival Internacional da Canção desse ano. O tema também é conhecido como Caminhando. Se tornou um dos maiores hinos da resistência ao sistema ditatorial militar que vigorava na época. A música é um convite à resistência política radical, um chamamento para todas as formas de lutas necessárias para derrubar a ditadura. Geraldo Vandré fala de flores para tentar mostrar que não é o suficiente usar paz e amor para combater armas e canhões, sublinhando que a única forma de vencerem era a união e o movimento organizado. Contexto histórico. Em 1968, o Brasil enfrentava um dos piores momentos de repressão política. A instituição do AI-5, um conjunto de leis que conferiam poderes quase limitados ao regime. Face ao autoritarismo e diversos episódios de violência policial, os estudantes universitários começaram a se mobilizar, fazendo protestos públicos que eram recebidos com agressões, mandatos de prisão e, por vezes, assassinatos. Aos poucos, esses protestos foram se espalhando pelo país e outros grupos se juntaram ao movimento. Os artistas, os jornalistas, os padres, os advogados, as mães e etc. Censura. Os intérpretes estavam conscientes do perigo que corriam quando divulgavam publicamente as suas opiniões, mas arriscavam sua vida para desafiar o poder instituído e passar uma mensagem de força e coragem para os brasileiros. Muitos anos depois do Festival Internacional da Canção de 1968, um dos jurados confessou numa entrevista que, para não dizer que não falei das flores, teria sido o tema vencedor. Vandré ficou em segundo lugar, devido às pressões políticas que a organização do evento e a TV Globo, rede que emitia o programa, sofreram. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando, Gente, por favor. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. A importância de Geraldo Vandré para a ditadura. Memorável 1968. Aquele foi um ano de grandes manifestações e marcos para a história, não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, Tchecoslováquia e México. Tudo acontecia quase ao mesmo tempo. A Guerra do Vietnã, a Primavera de Praga, o assassinato de Martin Luther King e o senador dos Estados Unidos, Robert Kennedy. O decreto do AI-5, a Tropicália, o Festival de Cinema de Cannes, etc. No meio de tantos espinhos de 1968, eis que surge Geraldo Vandré e nos presenteia com a mais linda flor daquela primavera. A composição foi censurada pelo regime e Vandré foi perseguido pela polícia militar, tendo que fugir do país e optar pelo exílio para evitar represálias. Viajou por vários países, como Chile, Argélia, Alemanha, Grécia, Áustria, Bulgária e França. Quando regressou ao Brasil em 1975, preferiu se afastar dos holofotes e se dedicar à carreira de advogado. Sua canção e a mensagem política que ela transmitia, no entanto, entraram para a história da música e da resistência política brasileira, além do uso de metáforas que dão ao ouvinte a liberdade de interpretar a letra da maneira que preferir, se baseando em suas vivências e principalmente na forma como ela vê o mundo. Tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento brasileiro de ruptura cultural, que na música tem como marco o lançamento, em 1968, do disco Tropicália.
Seus participantes foram os cantores e compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e vários outros. Os tropicalistas tinham, inclusive, objetivos políticos e sociais, mas acreditavam que as experiências estéticas eram um instrumento musical revolucionário independente de uma prática que promovesse mudanças políticas. Isso provocava críticas de outros artistas, abertamente engajados, que consideravam tropicalistas muito vagos em suas manifestações contra a ditadura existente no Brasil naquela época. Para o movimento, a ideia era justamente fugir das formas de protesto tradicionais, com letras claramente críticas, através de roupas e letras mais leves e muitas vezes debochadas. Os tropicalistas buscavam a mudança de sua forma. Movimento tropicalista. Nessa época, era difícil expressar suas opiniões sem sofrer censura do governo. Então, um grupo de artistas resolveu dar início a esse movimento. Ele era diferente do que era feito no país, não só na música. Mas em 1968, com a prisão e exílio de Caetano e Gil, o tropicalismo acabou dando lugar a um estilo denominado de pós-tropicalismo. As letras desse estilo eram diferentes do que era feito pelos artistas tropicalistas. Análise. O tema segue com um esquema rimático simples. Utiliza também o registro de linguagem corrente, com uma letra fácil de memorizar e transmitir a outras pessoas. Assim, faz parecer a referência a canções que eram utilizadas em passeatas, protestos e manifestações contra o regime, que se espalhava pelo país no ano de 1968. A música era, então, usada como um instrumento de combate, que pretendia divulgar de forma direta e concisa mensagens ideológicas de revolta. Interpretação. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. O primeiro verso descreve nitidamente como ocorreu a manifestação pacífica, caminhando e cantando e seguindo a canção. Observamos que o compositor se refere a todos iguais, pois estão dentro de um mesmo contexto e lutando por algo em comum, o direito à liberdade, mesmo não existindo relação entre si, braços dados ou não. Essa interpretação é reforçada a seguir, quando ele coloca as escolas, ruas ou campos, ou seja, todas as instituições de todos os cidadãos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Era um momento que pediu união. Por isso o compositor foi muito genial ao criar uma letra que parece conversar com o povo, dando a ideia de que ele está convocando as pessoas para irem às ruas participar de manifestações em busca de seus direitos. Ao afirmar que esperar não é saber, o autor sublinha que quem está consciente da realidade do país não pode aguardar de braços cruzados que as coisas mudem. A mudança e a evolução não serão entregues de bandeja para ninguém. É necessário agir rapidamente. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. No primeiro verso é denunciada a miséria em que os agricultores e camponeses viviam a exploração a que estavam sujeitos, fome nas grandes plantações. Existe também uma forte crítica aos pacifistas que pretendiam resolver a crise política com diplomacia e comum acordo, organizados em indecisos cordões. Esse conceito fica mais claro no trecho Acreditam nas flores vencendo o canhão, em que ele se refere ao movimento de contracultura hippie da década de 60, evidenciando sua insuficiência contra o canhão, a força e violência da polícia militar. Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Este trecho mostra o olhar sensível do compositor em relação aos soldados armados. Muitos poderiam encará-los como inimigos, até mesmo pelo contexto de luta, violência e perseguição. Mas o André nota que eles também estão perdidos, apenas cumprindo ordens e táticas ensinadas no quartel. A música fecha o verso de forma poética, ao mencionar que eles são ensinados a morrer pela pátria e viver sem razão.
ou seja, não consegue se permitir qualquer reflexão sobre seus atos. Os soldados, levados por um espírito de falso patriotismo, tinham que se dedicar às suas vidas e muitas vezes morrer em função do sistema, que protegiam e do qual eram também vítimas. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. As manifestações eram compostas de pessoas de diversos ambientes, que possuíam desejo de mudança em comum: agricultores, operários, camponeses, mulheres, jovens, professores, jornalistas, intelectuais, padres e bispos. No caso de professores, jornalistas e intelectuais, eles eram censurados e vigiados, o que depois do AI-5 ocorreu com maior intensidade. Os professores não podiam lecionar e mencionar nada referente ao golpe. Os jornalistas tinham seus artigos e matérias cortadas pela censura, e os intelectuais eram proibidos de disseminar suas ideias e também de publicá-las. Nas universidades, não havia vagas e muitos jovens não conseguiam estudar. Mulheres eram discriminadas e impedidas de trabalhar. Os operários sofriam com os baixos salários, agricultores e camponeses tinham suas terras ocupadas e os padres e bispos eram ameaçados. Presos e muitas vezes expulsos do país, então a maneira encontrada para protestarem pelos seus direitos era juntar-se àqueles que também possuíam ideias de mudança e desejo por um país melhor. Somos todos soldados, armados ou não. Na contradição de ser ou não soldados, todos eram. A diferença está nas armas e na motivação. No último verso é reforçada a mensagem de igualdade entre todos os cidadãos e a urgência de partirem juntos para a luta, porque só através do movimento organizado poderia chegar à revolução. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. A música lembrava que devia avançar com os amores na mente, pensando nas pessoas que amavam e foram vítimas de repressão militar. A maioria, se não todas as pessoas que participavam ativamente dos manifestos, eram motivadas pelas perdas que sofriam, pelas mortes de amigos, parentes, conhecidos e pela dúvida do que acontecia com as pessoas que eram levadas. Para serem vitoriosos, era necessário deixarem as flores no chão, ou seja, abandonarem as abordagens pacifistas. Estava nas suas mãos a história, a possibilidade de mudar a realidade do país e do futuro de todos os brasileiros. Deveria continuar caminhando e cantando, e aprendendo, ensinando uma nova lição, transmitindo o seu conhecimento, despertando as outras pessoas para a militância. A música de Geraldo Vandré é clara, nos conscientiza e informa sobre o ano de 1968 e os demais que se seguiram de ditadura militar. Nos faz repensar sobre atitudes e ideais, sobre o velho e o novo, e de como o ditado um por todos e todos contra um foi tão intenso durante aqueles anos. Os estudantes podem não ter derrubado a ditadura, mas foram vistos e foram parte importante e indispensáveis da história. O ano de 1968 ficou apenas como exemplo de uma geração de jovens com ideais. Alguns alienados, sim, mas a maioria com esperança de um país melhor e capaz de lutar pela liberdade e por aquilo que lhes era imposto. Mesmo depois de 40 anos, essa composição ainda pode nos expor a importância da luta pelos nossos objetivos, desejos e ideais, mas principalmente de como o conhecimento dos próprios direitos e deveres é imprescindível para que se construa uma sociedade melhor e democrática, além de ser o nosso principal dever como cidadão.